Boa tarde a todos. Bom, minha área de formação é História. Sou professor de História, formei em 2002 e já comecei logo a trabalhar. Então, assim, a parte de gestão sempre foi uma das coisas que me agradou muito. Até porque a nossa vida, ela tem que ser pautada por gestões. Tudo que nós fazemos tem que ser estabelecido estratégias, marcações, né, em todos os sentidos. E eu sempre funcionei dentro desses quesitos. E, historicamente falando, quando a gente fala de administração, de gestão, todos os conteúdos, todos os povos que nós estudamos, automaticamente ele está imbuído, está inserido nessa situação. Né? Todos os povos que a gente for automaticamente trabalhar. Então, assim, sempre a administração fez parte um pouco da minha vida, mesmo sendo um professor de história. E aí, por 2 anos, né, eu recebi um convite para ser gestor adjunto de uma escola em Pirapitinga, ao qual eu assumi, exerci essa função junto com a minha diretora. E, posteriormente, né, lá no final de 2018, eu tive a oportunidade de montar, de estruturar um pré-projeto e submeter ele ao mestrado, ao qual eu vim a ser aprovado em 2019. Só que não é esse título que vocês estão vendo aí, né? E ele tinha por princípio básico a gente analisar, né, o professor Daniel comigo, analisar as estruturas, as parcerias que existem de escola municipal e a escola estadual. Como que funciona essas parcerias? Existem conflitos? Ocorre tudo bem? Né? Como que seriam no mesmo ambiente funcionando 2 cabeças, 2 diretores, né, assumindo a gestão de um mesmo espaço? Mesmo sendo uma municipal e a outra estadual, nós teríamos um ambiente e 2 administrações, de esferas diferentes, mas 2 administrações. E também, mediante a isso, analisar um programa que existe no Estado sobre tecnologia, que é o Gestão e Educação, que é um programa do Estado. Só que, posteriormente, e viabilizando, né, o princípio do grupo técnico, a gente sempre pensou analisar isso. Isso iria ficar no papel, sem um retorno para a sociedade. De que forma? Tudo que nós trabalhamos, pesquisamos, o nosso objetivo como professor, como aluno, deve ser retornar o que nós conquistamos para a sociedade. E aí surgiu, né, por parte do professor Daniel, a gente incluir nessa pesquisa sobre gestão escolar aqui do nosso município a possibilidade de trabalharmos a questão das tecnologias digitais. Só que aí nós delimitamos, não seria qualquer tecnologia digital. Falar sobre o que o Estado já trabalha, né, o programa que ele trabalha, a ferramenta que auxilia a gestão, já é algo concretizado. Poderíamos falar? Poderíamos, mas é algo que já tem um benefício apresentável perante a sociedade. Qualquer um de nós que formos lá e perguntássemos um diretor do Estado, o programa que vocês trabalham com lançamento de nota, inclusão de alunos, é legal, é interessante, todos vão falar que facilitaria o serviço e por aí vai. Só que as ferramentas Google era algo novo. Nós fomos em várias escolas antes da pandemia, em fevereiro, tivemos uma semana lá,
em várias escolas, daqui de Pádua e uma de São José de Ubá, ou melhor, Laje do Muriaé. E aí a gente percebeu que os gestores eles não conheciam a fundo, eles sabiam que existia um e-mail, eles sabiam que existia um editor de texto, mas a forma de trabalhar essas ferramentas para melhorar o seu tempo e agilizar suas práticas, isso eles não sabiam. Então, aí, mediante essas propostas, nós resolvemos trabalhar com essas ferramentas. E aí, chegou a pandemia, tivemos o nosso trabalho interrompido por um tempo, continuamos pensando, continuamos analisando, propondo estratégia, mas a gente não efetivou nada. Até que chegou no final do ano passado, nós tivemos a oportunidade de estabelecer uma parceria com o município, com a Secretaria Municipal de Educação, onde nós podemos ministrar um curso para os gestores. Só que, mediante a nossa primeira reunião, a preocupação maior dos gestores era justamente com os seus professores. O que eu posso levar daqui para o meu professor? E aí a gente percebe que, e estudando as bibliografias, a gente percebe que quando a gente fala de gestão, nós devemos também estar cientes que nós temos pessoas a orientar. Os nossos planejamentos, eles não serão exclusivamente para nós, mas eles têm que fazer sentido também para com quem nós trabalhamos. O gestor, ele pensa, ele é um ser pensante, ele tem que prever, ele tem que planejar, ele organiza. Mas para quem? De que forma? E aí a gente percebe que essa sensibilidade de liderança, ela tem que estar muito forte na vida dessa gestão. E no nosso caso aqui, no meu caso, e no caso do professor Daniel com esse trabalho, é a questão da gestão escolar. Né? Como que esse professor, esse diretor, esse gestor, ele pensa? Ele pensa a escola como um todo, ele chama, e aí o professor Daniel comentou até na aula de vocês já, né, quando ele esboçou o conteúdo, os tipos de gestão que nós vamos ter. Essa questão de gestão, ela sempre foi muito importante na história. E ela perpassa pelo campo das grandes empresas, ela perpassa pela gestão das empresas privadas, e ela também chega no ambiente onde nós convivemos, as escolas, os institutos e as universidades. Como experiência, a gente vê que, às vezes, um gestor ele tem a capacidade, com a sua forma de planejar e conduzir os seus, de mudar a estrutura de uma escola. E na nossa cidade, eu já estou há 17 anos trabalhando, né, em escolas por aí. Em 17 anos, um gestor ele pôs a perder um serviço de uma escola, com os mesmos professores. Como também nós temos experiências de uma escola que não funcionava muito bem, e aí entra uma equipe gestora, uma equipe diretiva, e essa equipe se estrutura de tal forma, propõe trabalhos, estratégias que levantam a escola. Então, assim, ser gestor, estar na função de gestor, é algo muito sério para nós pensarmos. Como eu trabalho com história, né, a gente percebe que essa importância histórica. Lá no Egito, você tinha administradores, gestores, para fazer os trabalhos de lá. Depois, caminhando, nós tivemos os reis, que não deixavam de ser gestores, ali no período absolutista do século XV ao XVIII, né? Não deixavam de ser gestores, com táticas e estratégias diferentes. Você antes, em muitos momentos da história, utilizava a dor.
para poder comandar um grupo. E aí, quando a gente chega ao século XVIII, a gente percebe uma grande mudança nessa questão da gestão. Por quê? Porque no século XVIII começa a acontecer a Revolução Industrial. E ali se caracterizou de uma forma muito marcante a necessidade de grupos, a necessidade dessas divisões que o professor Daniel acabou de dizer. Porque uma pessoa cuidando de 50? Será que isso vai se tornar algo produtivo? Essa sistematização do trabalho, aí vários personagens importantes, como Taylor, né, que vocês estudaram história, vieram para propor essas sistematizações, estudar essas divisões. As estratégias de Taylor, ela foi tão importante que surgiu na época, no século XIX, e foi empregado também no século XX, a questão da administração científica. Nós não vamos estudar agora a administração, a gestão de qualquer jeito. Nós vamos organizar de uma forma coerente que o meu trabalho traga crescimento para a minha empresa. Ele traga crescimento para o meu município. Então, muitas pessoas, conforme o professor Daniel disse, né, e nós discutimos no grupo TEC, é muito fácil você pegar um papel e vamos colocar trabalho integral. Mas de que forma essa escola chegará a essa integralidade? Então, assim, as nossas propostas como gestores, as nossas divisões, os nossos pensamentos, a forma de trabalhar, e aí, de que forma eu vou propor isso? E aí o professor Daniel vai mais para frente, pelo que eu vi ali, tem tipos de gestão, né? Como que vai ser o meu trabalho dentro do ambiente onde eu vou exercer a minha função? Enfim, todas essas coisas são muito importantes. E aí uma figura que eu gosto muito, que a gente tem que pensar muito, a gestão, ela não deve ser pensada como um chefe, e sim como um líder. E líder, segundo Chalita, que é um texto que eu gosto muito, pensar gestão, e aí a gente pode estender não só de escola, mas de uma forma mais ampla. Né? É o quê? Qual o conceito de gestão que nós devemos trabalhar hoje na sociedade, que é importante, principalmente para o ambiente escolar? O autoritário, o chefe, hoje já não existe mais espaço nas gestões escolares. A gente hoje trabalha muito com a questão da gestão democrática. Né? Até porque, se vocês pegarem a nível estadual, existem eleições. A nível federal, existem eleições, tanto no IFE quanto no INFES. Ainda não temos essas eleições em nível municipal. No nosso município, a gente trabalha muito com essa questão de escolhas políticas. Dentro desse trabalho que nós exercemos, isso causou um impacto muito grande. Nós tínhamos um número considerável de gestores participando do curso. Quando acontece a eleição e a derrota do candidato da situação, muitas dessas pessoas sumiram. Nós tivemos uma queda, se não me falha a memória, de 50%. E por que isso aconteceu? A gente percebe que isso dificulta o trabalho do gestor, da administração, essa falta de sequência. Isso foi uma das coisas que a gente notou e que é algo que a gente deve até conversar no futuro. E aí um conceito que eu gosto muito é esse aí. Gestor é o daquele que vai até seus companheiros, interage, observa, resolve, participa e constrói. Então, isso assim, que você comentou, Zé Sérgio, é muito fruto da incerteza, né? Imagina, se a gente está trabalhando num ambiente onde o seu cargo
é por indicação de alguém, e esse alguém vai sair, a chance de eu continuar no emprego é pequena, e, portanto, deixa eu apenas cumprir as coisas que são mais obrigatórias, mas eu não tenho, assim, tanto interesse mais, porque eu estou num momento de incerteza. E essa foi uma situação que aconteceu durante as capacitações que a gente estava fazendo, que foi bem relevante, assim, sabe? Porque a gente não parou para pensar nisso antes, e a hora que essa situação aconteceu, as atividades continuaram, o cronograma estava fechado, as capacitações tinham que continuar. E aí a gente teve, não é nem evasão, é simplesmente um desaparecimento sem qualquer informação a respeito. E a gente tinha toda uma estrutura tecnológica de grupo de WhatsApp, de contato, de reuniões separadas em horários diferentes, porque eram 90 pessoas e a gente queria fazer uma coisa mais próxima, então a gente criou 2 turmas, visita a uma das escolas para entender a questão em loco, um cronograma todo adaptado para a gente poder atender as demandas dos gestores à medida que eles falavam, o início das reuniões com os gestores ser uma semana antes dos professores, para que o gestor condicionasse o que ia ser falado aos professores, e os professores condicionassem de uma semana para outra o que ia ser falado com eles também. As demandas que começaram sendo só com os gestores, de acordo com essa visão e preocupação com os professores, foram estendidos e criado, né, um curso para os professores. Sim. Então, assim, é a preocupação de orientar a equipe, né? O gestor ele tem que ter essa preocupação para orientar a sua equipe e buscar o melhor para a sua equipe, né? E aí acabou acontecendo, inclusive, uma coisa que eu acho que é importante comentar com eles, que é assim, ó, no caso dos diretores e gestores, secretaria, secretários, coordenadores e tal, eram 90 pessoas. No caso dos professores, a previsão era muito mais alta. E aí a gente tem a escolha tecnológica, se você pensa como gestor, ela acaba sendo uma escolha muito mais complexa. Por quê? Uma coisa é você virar e falar assim, ok, tá durante a pandemia, vamos tentar contribuir o mais cedo possível. E com o máximo de pessoas possível. Olhando desse jeito, você acaba não pensando na demanda deles. Você pensa só em você como instrutor. Você vira e fala, não, eles precisam muito, eu tenho muita informação, então eu vou dar informação para eles. Nosso caso, não. A gente parou e esperou um tempo de pandemia para saber o que eles precisavam e como que a coisa ia andar. Por quê? Se vocês lembram do histórico de pandemia, o histórico de pandemia foi um movimento mundial até que isso chega no Brasil e lockdown 100%. E as escolas param 100%, com a previsão de daí 2 semanas voltarem 100%. E aí esse para 100% adiou mais um mês, mais 15 dias, mais uma semana, entendeu? E vai sendo empurrado e ninguém tomou a decisão de médio prazo. Ninguém tomou decisão por mês. Atual, por exemplo, é um problema muito sério, porque assim, ó, a doença demora 15 dias. Só que a cada semana é avaliada a cor da bandeira e dependendo da cor da bandeira, existe parte presencial. Essa semana, por exemplo, tá laranja e em Miracema, se tiver laranja, tem parte presencial. Se tiver vermelha, não tem parte presencial. E aí fica uma burocratização do processo e uma colocação em risco extremo. Porque você vira e fala, ok, se a semana dura 2 semanas, virou laranja por quê? Entendeu? E aí imaginar que a cidade está no meio do nada. A cidade está laranja, mas as cidades em volta estão vermelhas. E aí? E o gestor fica nessa sinuca porque ele fica tendo que tomar decisão. Imaginem a situação. Você assume como diretor de uma escola, o seu superior manda voltar às aulas presenciais,
e um aluno adoece em função de ter pego Covid dentro da escola que você é diretor? Você responde criminalmente. Entenderam? Então, assim, é claro, vou fazer um paralelo com o estádio de futebol. Vocês lembram disso? Como é que funciona a regra de estádio de futebol? Se o torcedor de um time joga um copo d'água lá no meio do campo, o time perde o mando. Não é o torcedor. E aí o time, o mais rápido possível, tenta capturar o torcedor para entregar o torcedor para a autoridade, para dizer, olha, é responsabilidade individual dele. E aí, se responsabilizar individualmente alguém, aí o clube se livra. Com o gestor é a mesma coisa. Ele está o tempo inteiro tendo que responder. Apareceu um aluno surdo no INFES. É responsabilidade do diretor viabilizar apoio e auxílio e situações para esse aluno conseguir ter aula e conseguir se formar. Como que ele vai fazer? Ele vai dar os pulos dele. Tem um monte de coisa que ele vai fazer. Mesmo caso, a questão dos diretores. Se você tem essa instabilidade política, como é que você vai ter cabeça para finalizar a documentação e terminar de resolver as coisas, sendo que a coisa pode mudar de um dia para o outro, de uma semana para outra? E os professores ali daquela escola? Como é que eles ficam num cenário desse? Você está no final de ano, com o seu ano letivo todo planejado, e agora o seu superior vai sair, ou pode sair. Como é que fica? Então, assim, são momentos de bastante instabilidade, são momentos de muita responsabilidade, e, na minha opinião, só tem um caminho, que é o caminho de informação. Quanto mais informação você tem, quanto mais respaldo você tem, quanto mais alternativas você conhece, melhor decisão você toma. Ô, Daniel, Oi, e pode falar. dentro disso que você falou, por exemplo, pelo fato da bandeira estar laranja, as escolas estaduais, elas não foram incluídas no decreto do prefeito. Então, elas teriam que funcionar essa semana. Né? Aí, com alunos, aquela coisa toda. Aí, agora, o prefeito decreta um lockdown de 6 da noite às 6 da manhã. E aí, como que você administra esse caos na sociedade conforme... Exato. Né? E assim, aquela coisa de a família tem 2 filhos. Um estuda de manhã, um estuda de tarde. Um na municipal, um na estadual. De manhã não tem aula, de tarde tem. E aí você começa a ter uma incerteza absurda. Porque você tem instâncias de gestão diferentes tomando decisões diferentes baseadas na mesma informação. Esse é um problema. É você ter o aspecto subjetivo, que é individual, que é pessoal. Então, assim, no nosso caso, por que a gente decidiu para os professores fazer live no YouTube? Porque, olha, 150 pessoas, você divide isso em quantas turmas? 3 de 50? Ainda sobrou 6. E mesmo assim, uma turma de 50, se cada pessoa resolve falar, já foi sim a estrutura, né? Então, assim, ou a gente dividia para 4 turmas, e aí haja horário, e haja ficar repetindo o mesmo assunto, para a gente é cansativo, maçante, ou a gente faz uma live, e aí essa live tem uma estrutura tecnológica diferente, então eu mantive a assinatura de um programa para fazer essa live, conversei com o Zé Sérgio e com a Vanessa, minha esposa, e aí eu conduzia a parte de apresentação de conteúdo, o Zé Sérgio e a Vanessa faziam moderação de comentário. Então eu tinha 2 monitores, trocentas telas recortadas, né? Eu tinha fatias de janela nas 2 telas e eu ficava olhando as coisas todas e o PowerPoint. Por quê? Porque é o que eu já respondi lá no Paraná.
Chegaram para mim no Paraná, vou só abrir esse parênteses rapidinho. Chegaram para mim no Paraná e falaram, Daniel, eu preciso abrir mais 10 vagas numa turma de laboratório. A turma ia para 52 alunos. E aí o que eu respondi ao coordenador foi, acima de 30, transfere para o auditório e me dá o microfone. Por quê? De 30 a 200, a minha atenção a cada um dos alunos vai ser a mesma. Então, se ele queria 50, ele podia colocar no auditório, me dar microfone, caderno na mão da galera e vida que segue. Você precisa formar? Eu consigo dar aula. Não vai ser prática. Agora, vamos lá. Com 30 alunos, eu conseguia fazer duplas, ter 15 trabalhos para corrigir e ir passando nos computadores e acompanhando todo mundo e tirar dúvida de todo mundo, beleza? Agora, 52 alunos, como é que faz isso? Vocês já fizeram trabalhos em 3? Trabalho em 3 rende? Não. No máximo, 1 faz. Se for uma coisa muito extraordinária, 2 fazem, mas o terceiro só fica sabendo do que rolou. 150 professores, o que você faz? Live no YouTube, bota comentário aí, eu vou tentando ver os comentários, bota um moderador para te ajudar a rastrear comentário. Então eu ficava com o meu WhatsApp aqui embaixo, a Vanessa me mandava o WhatsApp, e eu aqui dentro do escritório trancado, e o Zé Sérgio também com o meu WhatsApp, me mandava uma mensagem, ó, sua imagem tá ruim, ó, caiu o microfone, ó, a internet saiu. Ou então no chat interno da plataforma que a gente transmitia. Percebem? Então, assim, por que a gente tomou essa decisão? Porque era uma atividade que envolvia gestão de tempo, gestão de recurso, gestão de custo. E, claro, capacitação. O objetivo final era, eu preciso instruir o máximo possível de professor, o mais rápido possível, porque os caras estão passando aperto. E assim, uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é que essas pessoas que assumem esses cargos, elas não recebem um apoio, um auxílio, uma capacitação da forma que precisavam. Elas de hoje para amanhã têm que aprender de lei, de hoje para amanhã elas têm que ler o PPP e saber o que eu vou fazer com isso, porque geralmente a graduação não deu o suporte necessário, e essas pessoas vão contar muito com a gente, né, que é estudante, né, e com professores, conforme o Daniel, que se dispõem a fazer um trabalho desse tipo no município. Não só aqui, mas, enfim, aonde precisar. A gente tem, inclusive, proposta de um monte de cidade em volta querendo participar e querendo fazer projeto com a gente. E assim, ó, 2 coisas que vocês precisam entender de forma muito, muito séria. Coisa número 1. Existe um risco absurdo de depender de subjetividade e individualidade ou depender dos mais velhos. Tá? Normalmente o conhecimento da escola se pega do professor mais velho. Eu, por exemplo, já conversei horas e horas e horas com todos os professores mais antigos do INFES. Os professores que chegaram há muito tempo, eu já sentei horas e horas e horas batendo papo com elas para entender o ponto de vista de cada um, o cenário e a realidade de cada um, como é que a coisa acontece. É importante? É, mas não pode ser só isso. E a outra questão é entender que você, enquanto gestor, quer ajudar muito, mas você tem que tomar um monte de decisão o tempo inteiro. Então, essa disciplina que vocês têm, ela não é uma disciplina comum em nenhum curso. Nem na área de computação, nem na área de engenharia, nem na área técnica de diversos cursos, nem na área de licenciatura da maioria dos cursos. Porque assim, ó, eu vim para cá em 2015. Antes disso, eu dei aula da faculdade que eu me formei, na Unipac, que é uma das maiores universidades de Minas, são 156 cidades com o curso dela. Lá no Paraná, na Tecnológica Federal do Paraná, que eu cheguei a ter
Vocês foram 23 turmas diferentes, é um negócio assim. O número é um negócio meio bizarro de tão alto. E depois eu vim para cá. Eu vim imaginando que o curso de licenciatura tivesse uma formação prática em dar aula e imaginando que tivesse uma formação prática em administração. E não tem nenhum dos dois. Então, assim, o nosso curso ele é muito privilegiado, na minha opinião, porque ele tem essa disciplina e agora, com a reforma, eu consegui colocar uma disciplina prática de dar aula lá no terceiro período. Que eu acho que vai, aí sim, arredondar muito mais o tipo de formação que a gente gera. Claro, eu adoraria que o nosso curso, e na minha proposta de reforma da grade, tinha isso. Que o nosso curso tivesse 2 disciplinas de redes, e não apenas uma. Por quê? Um excelente encaixe profissional para vocês é na montagem de laboratórios. E eu queria muito que a gente tivesse uma disciplina que fosse montagem de laboratórios e EAD. Entendeu? Para vocês entenderem como é que se monta um laboratório, como é que se faz gravação de aula, edição, disponibilização desse material. Porque, para mim, essa é uma linha de emprego e de trabalho muito grande para vocês. Mas, no final das contas, essa pequena parte não passou, até porque a gente não tinha professor para isso, que seria um professor para dar aula de cabeamento e instalação, sabe, configuração e coisas desse tipo. Não tinha laboratório temático para isso, que teria que criar um laboratório para esse tipo de teste, de experimento. E eu acabei sendo um voto vencido porque eles diziam que isso era muito de curso técnico. Mas as outras coisas todas passaram. Então, assim, o que em geral vai ser muito um balde de água fria ou vai ser uma batata quente que chega na tua mão e tu tem que resolver logo e assumir um monte de responsabilidade. Agora a gente tem essa disciplina que a gente consegue contornar imprevistos. Porque eu tenho falado muito sobre isso nos últimos anos. Porque o que é o imprevisto? Que é o grande mal do século, né? O grande mal do século é o imprevisto. É aquilo que você não previu. É aquilo que você não pensou antecipadamente. A partir do momento que você pensa antes o que pode dar de errado, a hora que aquilo dá errado, você não se assusta. Então é por isso que lá em Educativa 1 eu pergunto o que você faria se um aluno cair da cadeira no meio da sua aula. Porque o aluno vai cair da cadeira em algum dia de alguma aula sua. E se você parar para pensar nisso antes, a hora que isso acontecer, você tem plano A, B, C, D para poder ativar. O problema é quando a gente não está prevendo. É igual o caso. Eu estou extremamente gripado desde semana passada. Desde final de semana. Eu tinha 4 horas de aula para dar hoje. O que eu fiz? Eu planejei as aulas de um jeito que, na aula mais cedo, eu podia ter simplesmente chegado e falado, galera, ó, é um trabalho que vocês vão fazer, leiam esse artigo aqui, façam um relato para mim, pronto, aula dada. Eu vou tirar dúvida. Então eu deixava câmera aberta, microfone aberto, ou nem deixava câmera e microfone aberto, mas deixava atividade para fazer e tirava dúvida. E agora eu chamei o Zé Sérgio. Por quê? Porque se acorda mal de gripe, toma remédio, seu corpo responde. 2 horas depois, fome, baque, seu corpo piora. Além disso, eu compro comida. Comida estava para chegar. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, peraí. Eu vou enquanto eu aguentar, depois eu peço o Zé Sérgio para conduzir para mim, e aí eu fico atento se a comida vai chegar. E vocês não perceberam que a comida chegou no meio do caminho. Por que vocês não perceberam? Porque o meu planejamento previu imprevistos que iriam acontecer em algum momento. Entenderam como é que é a questão? Então, assim, você prevê, traça um plano, e aí você deixa esse plano com alternativas A, B, C, D, para poder ajustar.
Por que eu voltei enquanto o Zé Sérgio estava falando da parte de chefe e líder? Porque a gente não chegou a conversar detalhadamente sobre os próximos passos e a gente vai ter uma aula falando disso. Então, assim, não, peraí, não vamos explorar tanto. Mas eu também não preciso chegar e falar, olha, não, isso aí vai ter uma aula depois. Não, calma. Você chega e explora melhor o assunto que você quer e isso passa despercebido. Pô, Daniel, mas no meio do seminário eu esqueci o que eu ia falar disso. O que você tem que fazer? Imaginar que você está numa entrevista de emprego e continuar explicando o que você lembra. O que você não pode fazer é demonstrar para a pessoa que você teve branco. Demonstrar para a pessoa que você não se preparou. Demonstrar para a pessoa que você não se planejou. Você não fez o trabalho. Agora, se você fez o trabalho, você usa os recursos como apoio e você tem estratégias para conduzir, você conduz e a pessoa não vê. Conseguiram entender como é que funciona? E isso na parte administrativa é 100% desse jeito. Porque o tempo inteiro, quem vai te ajudar? A pessoa que confia em você. A pessoa que você tem confiança por ela também. A pessoa que te respeita, que te admira. Não vai te ajudar o cara que quer te passar a perna. O cara que quer ter um lugar. E aí é você que tem que ser inteligente o suficiente para ir mapeando essas coisas. Tem um monte de parcerias que já me procuraram no Instituto? Tem. Algumas parcerias não vale a pena, algumas parcerias no momento não vale a pena, e algumas parcerias eu não quero. Entende? E aí é onde a gente chega em coisas muito mais profundas. Semana que vem vai ter a banca lá do Zé Sérgio. Então, assim, o que o gestor vai fazer? Por exemplo, gerir o convite para a banca. Que faz total diferença. Por exemplo, se eu chamo uma pessoa de uma área completamente diferente, você imagina que eu tenha condição de avaliar o trabalho de vocês em relação à otimização? Não. E isso vai impactar diretamente na qualidade final do trabalho de vocês. Porque eu posso não ver erro escrachado, erro claro. Por hoje é isso. Bom, agradecer ao Zé Sérgio. Obrigado, Zé Sérgio.